5 erros que podem destruir sua carteira de dividendos. Então, se você investe buscando uma carteira previdenciária e ainda está no seu primeiro ano de investimento e quer investir da maneira certa, assiste esse vídeo até o final, porque esses 5 erros eu mesmo já cometi, grande parte das pessoas cometem e nem sabem. O primeiro erro tem a ver com seus dividendos. Então, quando você está começando sua carteira e você recebe dividendos, você fica em dúvida se deve investir na mesma empresa. O que você pode fazer com os seus dividendos? Então, quero mostrar para vocês. Recentemente, eu recebi dividendos da Vale, do Banco do Brasil. Então, esses dividendos que eu recebi não foi muita coisa, mas já são quase R$80. Eu acabei comprando ações de BB Seguridade, da Irani, da Klabin e mais ações da Irani. Mas por que eu fiz isso? Simplesmente porque eu observei as ações que eu possuo na minha carteira e decidi fazer o aporte mais inteligente possível para otimizar meus dividendos. Então, além do dividendo que eu ganhei, se eu invisto numa ação que está barata e ela pode subir, esse dividendo, que já é meu lucro, se valorizou. Então, o primeiro erro que pode destruir sua carteira é você investir o dividendo de qualquer forma sem nem pensar. Claro que você não deve tirar do mercado no começo, sempre reinvista, mas de maneira inteligente, que você faça seu dividendo valer a pena. Então hoje, com os dividendos que eu recebesse, eu compraria ações que estão abaixo do meu preço teto. Assim eu pago barato, recebo um bom dividendo e esse dividendo pode se valorizar, já que eu comprei mais ações. Sendo assim, eu compraria hoje BB Seguridade porque está abaixo do meu preço teto de R$33. Também poderia comprar Klabin, meu preço teto é R$4,50, então caberia novos aportes. E Irani, meu preço teto é R$11, R$11,30 no máximo. Então eu teria 3 ações para fazer o aporte, sendo que meu foco agora é BB Seguridade, porque tem mais margem de segurança e vai pagar um dividendo melhor. Sendo que tem pessoas que recebem, por exemplo, dividendo no Banco do Brasil e acabam reinvestindo nele mesmo estando caro. Mas na verdade você não está fazendo um bom uso, porque você está comprando, digamos que uma ação que teoricamente era para valer R$50, está valendo R$52. Você não está tendo um bom reaproveitamento do seu dividendo. Claro que não é 100% errado, mas afeta a sua rentabilidade. E uma dica que eu dou para vocês é ter algumas ações baratas na sua carteira. Porque se você recebe um dividendo muito pequeno, de R$8, R$10, tem ações que, por exemplo, custam 31, 42, você não consegue usar o dividendo, só com o seu aporte. Mas se você já quer reinvestir e tem alguma ação barata que esteja abaixo do preço teto, no meu caso é a Klabin, custa R$4,17. Se eu recebesse R$9 de dividendos, conseguiria comprar 2 ações e não deixaria parado o dividendo e investiria de forma inteligente. Agora, o segundo erro, eu vejo grande parte das pessoas cometendo. Inclusive, eu analiso carteira de inscritos. Esse inscrito em específico cometeu este erro na minha visão. Ele diz que sabe o que está fazendo, mas fica muito complicado você acompanhar uma carteira que tem pouco valor investido, mais precisamente R$4.000 em 50 ações. Então, o excesso de diversificação pode sim te atrapalhar muito no começo. Porque quando você investe na bolsa, quanto mais barato você compra, melhor sua rentabilidade. Então, se você quer se aposentar investindo pouco, não tem mistério, é comprar barato. Você tem que aproveitar o seu dinheiro da melhor maneira possível. Então, se você tem muitas ações para acompanhar, como que você vai saber quando a ação está atrativa ou não? Você tem que ser especialista nas ações que você tem na sua carteira para você identificar o melhor momento. Assim, fazendo o preço teto, acompanhando as notícias, os resultados. Se você tem 50 ações, dificilmente uma pessoa que está começando vai ter um bom resultado. Claro que tem fundos de investimentos que têm 100 ações, mas daí são analistas formados nisso, várias pessoas analisando diariamente. Para nós meros mortais fica muito complicado. Então, se você tem muitas ações na sua carteira, por exemplo, esse inscrito tem 50 ativos e tem várias ações que são boas, mas caíram simplesmente por quedas normais do mercado. E como ele possui tantas ações, como que ele vai reduzir o preço médio de várias ações ao mesmo tempo? Por exemplo, Klabin. Ele comprou num preço bem alto, ela caiu 10%. É uma boa ação que não perdeu fundamentos. Então ele poderia aportar para reduzir o preço médio e assim ter uma valorização no futuro e margem de segurança. Mas daí junto com isso tem a CEMIG que também caiu, ele poderia reduzir o preço médio. Tem a Agro3, tem a Auren Energia, Bradespar, tem também Gerdau. Então ele teria muitas opções de ações que ele teria que aportar para reduzir o preço médio porque são boas ações e não perderam fundamentos. Se ele investe pouco dinheiro, como que ele consegue fazer isso de maneira relevante? Porque se ele comprar poucas ações, não vai impactar tão grandemente no seu preço médio. Então, além de ser muito difícil de acompanhar as ações, fazer uma boa escolha, aportar de maneira inteligente, também reduzir seu preço médio e vai diluir seus dividendos
que você pode receber. A outra dica seria basicamente a ausência de estratégia. As pessoas que não têm uma estratégia muito bem definida, sabem passo a passo o que pode fazer nos determinados cenários, pode se dar muito mal. Porque se a pessoa compra simplesmente para receber o dividendo, um exemplo da Caixa Seguridade, ela acaba comprando no seu topo histórico, simplesmente por um dividendo futuro que digamos seja de 8% na cotação de hoje. Se você tivesse comprado, claro que não é recomendação, BB Seguridade, e ela subisse 5 a 6% porque está bem descontado, mais o dividendo de 10%, você teria quase o dobro de rentabilidade, mas como o mercado está tudo otimista com Caixa Seguridade, virou a ação do momento, você teria pagado caro demais, não teria margem de segurança e teria uma rentabilidade menor. Claro que Caixa Seguridade é uma ótima ação, mas está acima do preço teto. Outro exemplo é Copel. Muitas pessoas acham que por ela reduzir o seu dividendo não compensa. Então a pessoa não tem uma estratégia bem definida. As ações passam por ciclos. Então tem épocas de investimento e épocas de colher os resultados. É o que está acontecendo com a Taesa. Provavelmente vai vir um dividendo um pouco mais fraco porque ela precisa reduzir sua dívida e ganhar concessões no futuro. Então as pessoas que são pacientes e acabam comprando mais barato porque está passando por momentos um pouco mais difíceis, acaba se recompensando. Por exemplo, a Klabin, seu dividendo fica na casa de 5 a 6%. Tem muitas empresas melhores que pagam mais dividendos, mas no médio prazo, a tendência, com base nos seus resultados e nos seus projetos entregues, é que o dividendo venha bem forte. Então você tem que comprar seguindo sua estratégia, e esse é um erro que muitas pessoas cometem, simplesmente compra pelo dividendo, fugindo da estratégia. E também utilizando o mesmo exemplo da carteira passada, tem pessoas que investem em vários tipos de empresas, mas não entendem o seu propósito. Por exemplo, uma VEG da vida, uma Hypera Pharma, que são empresas de crescimento. Então provavelmente você não vai ver dividendos tão cedo, a não ser que elas deixem de crescer e comecem a pagar dividendos. Tem empresas de commodities que o ideal é comprar no ciclo de baixa. Aí tem pessoas que compram justamente na alta porque está pagando um dividendo bem alto e a commodity cai e o dividendo cai junto. Então a ausência de estratégia é um dos principais perigos para quem não sabe o que está fazendo, não tem um norte bem definido. Por exemplo, a minha carteira, eu busquei uma ação de energia, uma ação no ramo de papéis, embalagens e celulose, que para mim é o futuro para a sociedade, que não tem tanta exposição no dólar e no mercado exterior, mas eu tenho a Klabin que também está no mesmo ramo, mas ela também vende celulose e tem exposição no exterior, então não seria excesso de diversificação. Tem uma seguradora também que estou aumentando a posição, está abaixo do preço teto, tem uma ação de commodity, mas não vou segurar a vida inteira. Quando ela chegar numa certa valorização e eu receber um bom dividendo, eu posso fazer a venda para investir em uma ação previdenciária. E também tem o Banco do Brasil, que só não aportei mais porque ele ficou acima do meu preço teto. Se ficasse abaixo, continuaria meus aportes. Então não pretendo aumentar o número de ações, mas sim ir aportando em BB Seguridade e Irani, que estão abaixo do preço teto. Klabin também é uma ótima opção abaixo dos R$ 4,50, que é o meu preço teto. Então eu tenho uma estratégia bem definida e sei o certo o que eu vou fazer com o preço das ações de hoje. Outro erro, pessoal, é simplesmente a pessoa vir aqui no site e comprar as ações com os maiores dividendos, sendo que esse dividendo reflete o passado. Você pega, por exemplo, uma Grendene, uma Petrobras, até porque a Grendene pagou 20% de dividendos, mas se você for observar como está a empresa, na verdade é um dividendo não recorrente, sendo que seu dividendo a média é de 5%. Então se você exige no mínimo 6%, não faria parte da estratégia. Além de ser uma empresa bem cíclica por causa do varejo, é bem arriscado. Então você pode observar que as pessoas que compram justamente pelo dividendo alto já foi pago, não tem garantia que vai pagar no próximo ano, já que esse foi um dividendo excepcional. Foi um dividendo não recorrente que tende a não se repetir. Até porque o seu payout foi 242%, sendo que a sua média girava em torno de 48% a 60%. Então foi um ponto fora da curva que atrai bastante investidores iniciantes e acabam se dando mal e culpando o mercado de ações. Até porque a ação é barata, aí as pessoas raciocinam junto com o dividendo alto, que é uma boa ação, conseguem comprar muitos papéis e acham que no futuro vai ter uma boa rentabilidade. Mas se é um papel que você quer segurar no longo prazo para receber dividendos e montar uma carteira previdenciária, é muito arriscado e muito volátil. Mesma coisa com a Petrobras, não é que não seja uma boa ação. O risco dela compensa seu retorno, mas o preço de hoje está nas suas máximas históricas e o dividendo, a projeção é que vá caindo para a faixa de 15% a 12%. Então se a pessoa olha um dividendo de 20%, daqui 12 meses pode estar em 12%, 10%, não é garantia de dividendo futuro. É uma boa ação, mas para quem comprou a bons preços tem muita margem de segurança. Tem pessoas que compraram a 15, 20, 25 reais.
Então, além de uma boa valorização, recebeu um bom dividendo. Mesma coisa com essa empresa de empreendimentos, de construções. Pagou 15% de dividendos, mas você olha seu PVP, está em 0,5. Sendo que em 2 anos ela deu um resultado negativo, então a pessoa tomou prejuízo. Tem uma dívida líquida com base em seu EBITDA de quase 5 vezes, é muito alta. Um ROI abaixo de 10%, um ROIC abaixo de 5%. E é uma empresa que naturalmente é negociada num PVP bem abaixo e não é uma empresa estatal. Pode apresentar diversos riscos, sendo que é uma empresa ainda que tem somente 522 milhões de valor de mercado, é a microcap. Então essas empresas sofrem oscilações muito mais duras do que empresas consolidadas. Então se a pessoa busca uma carteira previdenciária para o longo prazo, com previsibilidade, certamente não são boas escolhas. Claro que não é recomendação, mas é um erro que é muito cometido pelos investidores iniciantes. E o quinto erro, basicamente, é você não aproveitar as oportunidades para reduzir seu preço médio. As pessoas às vezes ficam com medos excessivos quando deveriam ser gananciosos e ficam gananciosos quando deveriam estar com medo. É uma famosa frase do Warren Buffett. Então, por exemplo, a CEMIG, na minha visão, é uma boa empresa, ainda não perdeu fundamentos, teve uma queda bem acentuada, seria uma boa oportunidade para reduzir o preço médio e assim buscar margem de segurança. BB Seguridade, também quem comprou um pouco acima para reduzir seu preço médio, receber um bom dividendo no futuro e também colher uma boa valorização. Mesma coisa com a Klabin. Esse inscrito teve 10% de queda na sua carteira, até porque comprou o Klabin num preço bem alto. Mas como é uma boa empresa, não perdeu fundamentos e se faz parte da sua estratégia, eu aproveitaria para reduzir o preço médio. Mesma coisa com Gerdau, está sofrendo bastante, mas é uma boa empresa. A Auren Energia também, uma ótima elétrica. Claro que é um pouco mais cíclica comparada a uma Taesa, uma Transmissão Paulista, mas muito perene ainda. Caiu 6%. Então você tem que aproveitar oportunidades e não ficar com medo quando deveria olhar como se fosse uma oportunidade de mercado. Agora, se você compra uma ação, que é uma bomba relógio, não tem fundamentos, muito arriscada, ela cai bastante, aí obviamente você não vai reduzir seu preço médio comprando ela, a não ser que você confie muito na ação. E também tem um exemplo contrário. Meu preço médio de Irani era 8,50, mas como até 11,30 é meu preço teto, eu acabei comprando e acabei subindo meu preço médio. Então não fiquei com medo e apegado no meu preço médio, mas sim no preço teto. Porque se você ficar apegado no preço médio, nunca mais você compra nenhuma ação. E como eu sei que é uma boa ação, tem ótimos fundamentos e no meu preço teto garante uma boa margem de segurança, eu comprei sem medo e aumentei meu preço teto. Então vale para os dois extremos, tanto na compra quanto na venda. Você tem que saber rebalancear seu preço médio de acordo com o preço teto e perspectivas futuras. Esse também é um erro muito comum para os iniciantes e muitos nem sabem que estão cometendo esse erro. E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, emojis personalizados, tem acesso a uma planilha de preço teto 100% automática, a um controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. É um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.